Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje vou dar aula para o 8º ano. E o assunto de hoje vai ser o Brasil, a emancipação política. Mas antes de a gente falar do Brasil e essa emancipação política, nós temos que falar o que está acontecendo em Portugal e na Europa. Portugal está sendo administrado pelo príncipe regente D. João, porque a sua mãe, Dona Maria I, estava com problemas mentais e não podia administrar o reino. Então, Napoleão Bonaparte, que tinha mandado fechar os portos da Europa para as embarcações inglesas, certo, não trazer seus produtos industrializados, porque Napoleão Bonaparte pensou, se eu fizer isso eu vou sufocar a economia inglesa e eles vão acabar se rendendo. Só que Napoleão Bonaparte, a sua indústria era muito, as suas manufaturas, suas indústrias eram muito fracas em comparação às inglesas, e os seus produtos também não eram de uma boa qualidade, e não conseguiam, suprir as necessidades desses países aqui da Europa. Então, alguns países vão começar a abrir seus portos. A Napoleão Bonaparte vai fazer o quê? Vai declarar guerra a esses países. E entre eles está lá Portugal, ali no meio. E Napoleão Bonaparte chega para D. João e fala para ele, é o seguinte, continua aí com os portos fechados, não abra para os navios ingleses. Só que Portugal já estava tendo uma relação diplomática com a Inglaterra. E chegando com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte está me fazendo lá uma pressão lá para mim não abrir os portos. Aí chegaram, dizem, que a Inglaterra chegou até a ameaçar Portugal caso ele não abrisse seus portos. Para eles, com certeza, eles iriam invadir aqui, talvez até o Brasil. Mas D. João, ele, por exemplo, Napoleão Bonaparte chega a fazer até uma proposta, falar para que o seu filho mais velho, D. Pedro, casasse com sua sobrinha. Claro que D. Pedro, na época, ainda era um garoto, era só aquelas promessas de casamentos, aqueles acordos de casamento que eram feitos na época. Só que D. João foi enrolando Napoleão Bonaparte e reuniu a corte, inclusive a família real, e resolve fugir para o Brasil com o apoio da Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, teve um fato que aconteceu que diziam que a Dona Maria, como tinha problemas de doenças mentais, ela, por exemplo, quando o cocheiro põe toda a família dentro da carruagem para fugir para o porto, para pegar as embarcações para fugir aqui para o Brasil. Isso vai acontecer em 1807, final de 1807. E quando o cocheiro está correndo com os cavalos para chegar mais rápido possível no porto, falaram que ela botou a cabeça para o lado de fora e falou, ô cocheiro, por que estares a correr? Parece que estás até a fugir de alguém. E realmente estavam, das tropas de Napoleão Bonaparte, que já estavam para invadir Portugal. Ao chegar ao porto, o povo está super revoltado, preocupado, porque reúne a corte para fugir e o povo sabendo que as tropas de Napoleão poderiam estar chegando a qualquer momento e botar suas vidas em riscos. Aí o que vai acontecer é que D. João VI vai subir nas embarcações, só que uma coisa que às vezes não está escrito aqui nos livros didáticos. Quando ele subiu nas embarcações, naquela época nós sabíamos que as embarcações eram as caravelas e elas eram movidas a vento. Precisava do vento para navegar. Só que teve uma calmaria ali naquela época ali em Portugal, não ventava nada e as embarcações não saíam do porto. E o pessoal da corte, o próprio D. João, com medo. Caramba, se Napoleão Bonaparte chegar aqui, a gente nem saiu do porto ainda. Mas eles conseguiram sair, várias embarcações, não foi só uma, foram várias, tá? Que vai trazer toda a corte aqui para o Brasil. Claro, sendo ajudada por embarcações de guerra da Inglaterra para proteger a corte portuguesa. D. João veio para cá e durante a viagem vai acontecer, tem um episódio que
é engraçado porque quando eles estavam na viagem teve um surto de piolho. Então as mulheres tiveram que cortar os cabelos bem baixinho e botar remédios, né, da época sobre a cabeça para acabar com os piolhos e botaram turbantes para tampar o cabelo e não pegar mais piolho. E quando a corte chegou aqui no Brasil, chegou já em 1808, chegar aqui a corte, por exemplo, na teoria, Dom João tinha que trazer a família aqui para o Rio de Janeiro. Só que pegou uma corrente marinha diferente e acabou dando lá na Bahia, lá em Salvador, tá? Ao chegar em Salvador, eles vão descer e depois eles vão vir aqui para o Rio de Janeiro, tá? Ao chegar ao Rio de Janeiro, aqui era a capital já do Brasil, desde a época do Marquês de Pombal, desde a época do rei Dom José I, que foi o Marquês de Pombal que transferiu a capital de Salvador aqui para o Rio de Janeiro. Ao chegar aqui, ele foi desembarcar e as mulheres desembarcando cheio de turbante na cabeça. E o povo, né, as mulheres da época, quando viram aquilo e pensou, e lá, é moda na Europa usar turbante. No outro dia estava todas as mulheres aqui da colônia usando turbante. Para vocês terem uma ideia como a vinda da família real vai influenciar muito a colônia. Outra coisa também que vai acontecer aqui no Brasil é que quando eles vieram para a cidade do Rio de Janeiro, a população aqui devia ser mais ou menos umas 20 mil pessoas, né? Naquela época, 20 mil era gente pra caramba. Aí o que vai acontecer? Vai chegar no Rio de Janeiro quase 200 mil pessoas. 200 mil, acho que estou exagerando. Mas mais ou menos umas 100 mil pessoas. Poxa, olha só. Uma cidade que tem uma economia, né, para 20 mil pessoas e vai chegar aqui 100 mil pessoas. Cara, não vai bater, tá? Tanto é que não tinha onde botar todo mundo. Aí começaram a desapropriar as casas para dar para as pessoas da corte de Dom João. E tanto é que ali o Paço Imperial no centro da cidade foi onde a família real vai ficar, tá? Ali no Paço Imperial. Depois, um vendedor de escravo, né, comerciante de escravo, de tráfico de escravo, vai dar aquela casa, uma casa, né, uma mansão, depois ela vai ser restaurada, feita onde é o atual Museu Nacional, que até pegou fogo. Lá foi a casa de Dom João VI. Ele restaurou a casa e botou para eles morarem lá. Mas Dom João VI, vamos voltar aqui, quando eles desceram, a primeira coisa que ele vai fazer é abrir os portos para as nações amigas. Mas na realidade essas nações amigas era só uma, que era a Inglaterra, tá? Que vai abrir os portos, né, para vir as mercadorias industrializadas aqui para o Brasil. Quando Napoleão Bonaparte chegou em Portugal, Dom João já estava aqui no Brasil há muito tempo. Foi o único rei da Europa que conseguiu passar a perna em Napoleão Bonaparte na época, tá? Dom João VI chegando aqui no Brasil, por exemplo, Dom João VI ele vai tomar hoje, né, a Guiana Francesa, lá assim, ali no norte, fica ao norte da América do Sul, tá? Então a Guiana Francesa foi tomada por Dom João, tá? Foi tomada por Dom João. E outra coisa também que ele vai fazer, por exemplo, ele vai fazer a primeira fábrica de pólvora, vai criar o Jardim Botânico, que vai ser o Jardim Botânico Real, vai criar a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, que fica ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali na Rio Branco, tá? Outra coisa que ele vai fazer, como já falei, a fábrica de pólvora, vai criar o Banco do Brasil, e assim ele vai estabilizar. Tanto é que tem uma história que falavam que
o cofre do Banco do Brasil ficava dentro do quarto de D. João, para vocês terem uma ideia como era a coisa, tá? Então, D. João vai chegar aqui e vai fazer essas modificações e, abrindo os portos, isso vai facilitar, né, o comércio. Então, não vai acabar o monopólio entre Portugal e Brasil. Então, quer dizer, esses comerciantes que, para vender suas mercadorias, tinham que vender para metrópole deles, que é Portugal, e só poderiam comprar mercadorias de Portugal. Isso vai acabar agora. O Brasil pode negociar com quem quiser. E isso, claro, os comerciantes daqui vão adorar. Enquanto isso, Portugal está lá sendo invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E os portugueses combatendo lá as tropas de Napoleão. Então, D. João VI, ele, por exemplo, D. João VI, não, desculpa, gente, é D. João. Eu sempre falo VI porque isso faz parte da história, mas não, é D. João ainda. Ele vai ser até D. João VI, mas no momento ele é só D. João. Por quê? Dona Maria I ainda estava viva. Aí, para a gente chegar aí logo em D. João VI, Dona Maria I vai falecer aqui no Brasil e, com isso, o D. João VI vai ser coroado aqui no Brasil, tá? Vai ser o único rei europeu a ser coroado aqui na América. Então, agora não é mais só D. João Príncipe Regente, agora é D. João VI, rei de Portugal, tá? E tem seu filho, são dois, D. Miguel e D. Pedro, tá? Sendo que D. Pedro é o mais velho. Só que D. Pedro, que deveria de ter uma educação para ser o futuro rei de Portugal, a educação dele é totalmente desandada, tá? E acaba D. João até falando para o filho, ó, nós temos que arrumar um casamento para você. Então manda um pessoal, né, lá em Portugal não, na Europa, e vão lá na corte do Randensburgos, que é da Áustria, e vai vir a princesa Leopoldina aqui para o Brasil e vai casar com D. Pedro, sua esposa. E nisso que ele casa com ela, e D. João VI, aí já D. João VI, tá? O rei de Portugal, tá? Algumas coisas ele vai fazer aqui no Brasil para se manter aqui no Brasil. Tanto é que ele fica de 1808 a 1821. Para vocês terem uma ideia, ele, por exemplo, vai chegar uma hora para acabar com esse monopólio de vez do Brasil, das cortes portuguesas. Por exemplo, vai assinar um documento chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Então esse vai ser o nome que vai dar esse documento, na qual Brasil e Portugal se tornam uma única coisa. Outra coisa também que D. João vai fazer, como eu estava falando da economia anteriormente, quando chegaram aqui, por exemplo, não tinha comida até para todo mundo. Tanto é que D. João VI, ele era um grande comedor de frango, adorava comer um franguinho. E teve fazendas lá que ele teve que comprar todos os frangos. E isso, claro, vai surgir aqui no Brasil um problema de que vai ter um problema econômico, né? Como as pessoas vão se alimentar. Realmente foi um problemão quando a família real veio para cá. Outra coisa também que eu esqueci lá no início ainda, eu falei que ficou muita gente, 100 mil pessoas, para ocupar uma cidade que tinha 20 mil. Então o que vai acontecer também é que vão desapropriar várias casas. E quando desapropriava, eles botavam lá, gravavam na porta, PR, Príncipe Regente. Então aquela casa pertencia agora a D. João, que ainda não era VI, mas foi D. João.
Aí o pessoal fez uma brincadeira na época, falou assim, de ser príncipe regente, era porta, príncipe regente, porta da rua, entendeu? Quer dizer, tá botando todo mundo para fora das suas casas, tá? Ficou. Dom João VI gostava muito do Brasil, ainda mais que ele passou aqui esse período muito grande, e aí vai ter a revolta. Aí, para a gente fechar aqui, vai acontecer que vai ter, assim que vence a guerra, Napoleão Bonaparte vai perder a guerra em 1815, então ele perdendo a guerra, vai ter a revolta do Porto, na qual os portugueses vão tirar os ingleses, que os ingleses começaram a comandar Portugal, e os portugueses não gostaram, tiraram os ingleses nessa revolta do Porto e exigiam o retorno de Dom João VI para Portugal, tá? Isso em 1820, tá? Eles vão falar assim, ó, vamos fazer uma nova Constituição, certo? E queremos retorno de Dom João para Portugal. Sendo que Dom João relutou um pouquinho, mas em 1821 ele resolve retornar, por essa pressão que ele está tendo lá de Portugal, para retornar ao reino de Portugal. Então o que vai acontecer? Ele, com medo, né, de voltar a Portugal e o Brasil conseguir a sua independência. Então tem uma fala de Dom João que fala para Dom Pedro, que ele fala o seguinte: Dom Pedro, meu filho, você vai ficar aqui no Brasil como príncipe regente, tá? Mas coloque a coroa sobre a sua cabeça antes que um aventureiro o faça. E assim, Dom Pedro assina o documento junto com o pai, assina também que a Constituição que é feita lá em Portugal é assinada aqui no Brasil por Dom João. E Dom João, ao assinar, pede Dom Pedro para assinar em seu nome. E assim, quando ele vai retornar para Portugal, depois desses anos todinhos... outra coisa também que eu esqueci de falar. Eu não falei para vocês que Dom João VI, agora VI, mas antes era Dom João VI, ele tinha tomado a Guiana Francesa, né? Assim que acabou a Revolução, o domínio napoleônico, certo? A Inglaterra exige que Dom João VI devolva a Guiana Francesa aos franceses. E isso então é feito, tá? Então Dom João VI agora vai retornar a Portugal em 1821. Ele leva até um saquinho com terra aqui do Brasil e fala: vou levar essa lembrança dessa terra que me fez nesses anos todos tão feliz. Já a Carlota Joaquina, sua esposa, odiava o Brasil. E o que ela fez? Ela falou que não queria levar nenhum grãozinho de areia aqui. Tanto é que ela, quando subiu no navio, ou na caravela, né, que ia levar a família real de volta para Portugal, ela bateu um sapato contra o outro para tirar a terra, que nem a terra que ficou no sapato ela não queria levar, tá? Realmente ela odiava. Tanto é que muitos falam que Dom Pedro era protegido do pai e Dom Miguel protegido de Carlota Joaquina. Tanto é que quando a gente for falar sobre a independência do Brasil, né, a gente vai falar muito desse assunto. Hoje a gente só vai ficar na vinda da família real para o Brasil e ela retornando. Então, isso que acontece em 1821, a família real retorna para Portugal e assim o retorno, e Dom Pedro fica como príncipe regente aqui no Brasil. Então aqui termina a nossa aula de hoje, tá? Não esquecendo aí de fazer os exercícios do livro, que depois a gente vai corrigi-los, tá? Em outra aula. Então, pessoal, foi bom aqui estar com vocês, infelizmente por vídeo, né?
e até a próxima videoaula.